Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que curtam esse áudio e que também o compartilhem. A Bíblia diz assim no livro de Isaías, capítulo 53, no versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Muitas pessoas chegam nos canais de restauração e já estão vivendo uma situação de separação, já vêm de uma situação de separação, na verdade, de anos. Eu conheço diversas pessoas que passam por isso. E quando elas entram nesses canais de restauração, e aqui é um deles, elas se deparam com uma palavra, deserto. E aí elas aprendem a dar nome a esse período turbulento da vida delas e chamar esse período de deserto. Eu até tenho uma amiga que ela dizia que antes de conhecer os canais de restauração, ela falava que ela estava numa viagem, num barco. E aí o conceito dela, a figura de linguagem que ela utilizava mudou. Hoje ela está conosco no deserto, não mais no barco, numa viagem. Mas nós, quando paramos e pensamos o que é o deserto, é uma jornada, uma luta pela restauração de algo que é uma família, um casamento, um relacionamento. É uma restauração, isso é um fato, de algo que se perdeu, isso é um outro fato. Mas quando meditamos na palavra de Deus, nós percebemos que lá no início, no Éden, Deus entrou no deserto. E que toda a Bíblia, ela é a história do deserto de Deus. Toda a palavra de Deus, do Gênesis até o Apocalipse, ela possui uma única mensagem: redenção. O preço pago para resgatar alguém de uma situação de pecado, de distanciamento. Toda a Bíblia tem essa única mensagem: redenção. Então, quando nós vemos que Adão e Eva escolhem o pecado, a desobediência, ao invés de viver em comunhão com Deus, eles são ali banidos após o pecado, são banidos do jardim do Éden. Deus, ele vive o seu deserto desde então. Pode parecer uma loucura isso que eu estou dizendo, mas o Senhor, ele sempre buscou a restauração da nossa comunhão com Ele, a restauração da nossa vida, do nosso relacionamento com Ele. E não é isso o deserto? A busca pela restauração de um relacionamento? Então há muito tempo que Deus está no deserto. E é interessante porque esse deserto de Deus teve altos e baixos, como o nosso deserto também tem. Em determinado momento, Deus ele lançou o cálice da sua ira sobre a humanidade e destruiu toda a humanidade com dilúvio. Mas ele salvou uma família e recomeçou no seu propósito de salvar o homem, de tirar o homem daquilo que seria um caminho de autodestruição, que é um caminho longe dele, Deus, longe dele, Deus. Mas o homem continuou se pervertendo, se prostituindo e seguindo seus caminhos de pecado, como o texto que nós lemos. Todos nós, não tem distinção de cor, de raça, de idade, de religião, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, ou seja, ovelhas perdidas em nossos próprios caminhos de dor. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, cada um fez a sua própria escolha, que não era Deus. E alguém realmente acredita que Deus não sofreu com isso? Ou que Deus não sofre com isso? Com as escolhas da humanidade, com as escolhas do homem? É claro que ele sofre. E esse sofrimento dele foi um sofrimento duplo, porque ele não só perdeu o seu grande amor, que é o homem, a sua criação, a qual ele ama, mas ele teve que mandar o seu próprio filho para uma cruz para morrer em nosso lugar. Imagina só, o preço foi altíssimo. Às vezes nós pensamos que estamos pagando um preço por alguém. Não tem como comparar com o preço pago por Deus, por nós, pelas nossas vidas. E ele enviou o seu filho e fez cair sobre o filho dele a iniquidade de todos nós, a iniquidade de toda a humanidade caiu sobre Jesus. Mas mesmo assim, isso não deu a garantia de o homem retornar ao seu relacionamento com Deus, desse relacionamento ser restaurado. Não deu a garantia, deu a possibilidade. Através da morte de Jesus, hoje nós temos a possibilidade de ter esse relacionamento restaurado, porque antes nem isso tínhamos. Mas o Senhor é bem persistente, Muito persistente. Nós desistimos do nosso deserto. Quantas vezes? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já
desisti do deserto. Já perdi. Não consigo mais contar. Já perdi totalmente. Mas o Senhor não. Ele sempre usou essas figuras de linguagem, essas metáforas, esse simbolismo todo bíblico para mostrar que Ele estava ali, o tempo todo, indo atrás da gente, pagando preço por nós, disposto a fazer com que a nossa relação com Ele fosse restaurada. Deus deixou ir, Ele aplicou o deixar ir. Ele permite com que o homem faça as suas escolhas. E nós fazemos. Sejam elas boas ou ruins, nós fazemos. Mas todo o propósito dele é o propósito de nos trazer de volta a sua presença. Quando nós olhamos Lucas 15, eu acho, talvez seja o capítulo dos evangelhos mais profundo no que se refere à tentativa divina de restaurar esse relacionamento, isso que foi trincado lá no Éden. Você tem 3 histórias em Lucas 15. E nessas 3 histórias, 3 coisas se perdem. Na primeira, uma ovelha. Quando o homem perde uma ovelha, deixa as 99 e vai atrás dessa. Depois você tem a parábola das dracmas perdidas. Uma mulher perde uma dracma, a mais importante. E ela vai e procura em toda a sua casa por essa dracma. E por último você tem a parábola do filho pródigo, quando um pai perde seu filho e praticamente já tinha dado ele por morto. E nesse capítulo 15 de Lucas, nós vemos o capítulo da restauração. É o capítulo onde Deus encontra aquilo que foi perdido. E talvez hoje, meu irmão, talvez hoje, minha irmã, você se sinta perdido, você se sinta perdida nas suas escolhas, nos seus caminhos, no seu deserto. Olha só, nós nos perdemos no deserto. É comum isso acontecer. Até Israel se perdeu no deserto. Se perderam. Elias se perdeu no deserto. Moisés se perdeu no deserto. Isaac, Jacó. Todo mundo se perde no deserto. Mas através do Espírito Santo, Deus ele quer te levar de volta ao centro da vontade dele. A posição, ao lugar que você deve estar, que nós devemos estar. Isso tudo aqui, tudo isso que você está vivendo durante esses últimos dias, semanas, meses e até anos, que é o teu deserto, que é o meu deserto, isso tudo é, como eu sempre digo, um pano de fundo para uma outra situação, que é o deserto de Deus, de Ele querer você perto dele, de não te perder mais, mas ter você ali perto, em comunhão com Ele. Se hoje estamos aqui, foi porque você e eu, nós, primeiro nos distanciamos de Deus. Então é um deserto dentro do outro deserto. O deserto do nosso relacionamento com Deus, já é mais antigo esse deserto, com certeza. Deus também está no deserto. E Ele tem um deserto com cada um de nós. Em alguns casos Ele saiu do deserto. Em outros Ele continua no deserto. Será que você está deixando Deus no deserto? Repudiando Ele, opresso, se distanciando, não querendo saber dEle? Eu acho que é um bom pensamento, né? É razoável esse questionamento. Você quer sair do deserto? Eu também quero. Para ontem. Vamos tirar Deus do deserto. Nos achegar a Ele para que haja uma restauração da nossa comunhão, da nossa vida diante do altar. Essa deve ser a principal restauração no meio desses desertos todos da nossa relação com Deus. Tá bom, irmãos? Queria deixar com vocês essa mensagem. A paz do Senhor Jesus.